Então, a gente vai começar aí com algumas competências, tá, gente? Então, a primeira delas, e a mais importante, é compreender a química e as tecnologias a ela associada como construções humanas, percebendo seu papel nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Próxima cartela. A gente vai falar agora dos conteúdos. Isso, conteúdos. Então, nós temos aí o tema gerador, né, professora? Isso. Que é vida e ambiente. Na unidade 1, hoje, né, vamos falar sobre introdução à química do carbono. Na unidade 2, o tema gerador é tecnologia. Então, a gente vai associar a tecnologia com a química orgânica. Então, unidade 2 são as funções orgânicas. Na unidade 3, nós temos um tema gerador, conservação e transformação, né, na energia. E aí nós vamos estudar as reações orgânicas. Ser humano e saúde, olha aí, essa é pra gente, hein? Unidade 4 vai falar sobre bioquímica e meio ambiente, essa relação da química com a bioquímica e o meio ambiente. Vai ser bom demais. Continuando aí no nosso plano didático-pedagógico, agora a gente vai dar uma olhadinha nas avaliações, né? Como é que elas vão ser abordadas. Nas unidades 1, 2, 3 e 4 serão feitas avaliações com a pontuação equivalente a 10 pontos, só para reforçar, né? Sendo que 7,5 são daquela prova, né? Avaliação escrita, que vocês fazem ao final da unidade, e 2,5 das habilidades socioeducativas que o professor presencial, né, que vai responder aí sobre essa questão, tá? Tem mais alguma coisinha do plano ainda pra gente abordar? Ok, então falamos aí de uma forma geral sobre o plano didático-pedagógico, agora a gente vai para a nossa primeira aula. Isso mesmo, então gente, todos atentos aí que a professora Yara vai fazer introdução à química orgânica. Então vamos aí à primeira aula. Conteúdos: apresentação do plano didático pedagógico, instrução à química orgânica. Habilidades: valorizar os processos da química e suas aplicações como agentes do bem-estar humano. Ok, gente, então, né, observando aí a habilidade e a competência e os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa primeira unidade, a gente vai fazer uma breve revisão do assunto que vocês já trabalharam ano passado, tá? Então, bora dar uma lembrada, o que é química, tá? Bora ver a primeira cartela aí. Isso, olha só, gente, bora ver se vocês se lembram, né? O que é química? O que a química estuda? A química, primeira coisa, ela é uma ciência, tá, gente? Ela estuda a estrutura das substâncias, a composição dessas substâncias e as propriedades das diferentes matérias, suas transformações e as variações de energia. Então, esse é um conceito que já foi trabalhado, né, que vocês já conhecem, para a gente poder prosseguir aqui no estudo da química orgânica, tá? Na próxima cartela, a gente vai... a pergunta é, por que estudar química? Por que ela é tão importante? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a química tem uma vasta utilização, tá? E essa utilização, ela pode ser observada em várias atividades, como, por exemplo, na agricultura, quando a gente fala em fertilizantes, pesticidas, tá? Então, tudo que a gente utiliza na agricultura passa pela química, o estudo da química. Na medicina, a gente também pode citar como uma das atividades onde a química ajuda, como em novos tratamentos, em medicamentos e até na casa da gente, tá, gente? A química não está só em laboratórios, ela também pode ser observada no nosso dia a dia, quando a gente fala, por exemplo, do cozimento dos alimentos, ou então quando a gente fala, né, de congelar alguma coisa, no nosso próprio organismo, quando a gente, né, se alimenta, o nosso organismo acaba produzindo novas substâncias a partir desse alimento ingerido, tá? Então, a química é utilizada de várias formas, em várias áreas e também na nossa casa, no nosso corpo, para vocês verem como a química é tão importante, tá? Então, isso aí já foi tratado
né, lá no primeiro, no segundo ano. Agora a gente começa a trabalhar o assunto do terceiro ano, que, como a professora Darlinda falou agora há pouco, é a química orgânica, tá? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa química orgânica, e aí a gente está vendo essas duas paisagens lindas, né? Será que tem química orgânica? Será que tem química aí nessas duas imagens que a gente está observando? Pô, gente, dá para perceber que tem, né? A gente tem aí essa paisagem com a água. A gente sabe que a água é uma substância muito abundante. Ela é chamada solvente universal. Lembram-se lá do ano passado, quando a gente falava de solventes, né? Então, aí a gente tem a água, mas a gente também tem as plantas, né? Os vegetais, que aí já começa a falar um pouquinho, né, dessa química orgânica. Avançando um pouquinho aí nas cartelas, a gente vai falar um pouquinho sobre uma população, né, indígena, que é a população Macuxi. Lá na cultura delas, mas também não é só a cultura da população Macuxi, não. Faz parte também da cultura do povo brasileiro. A utilização da pimenta, ela é muito importante, tá? Eu coloquei algumas imagens de pimenta, mas essa cultura também faz parte desse povo indígena, tá? Então, avançando um pouquinho na imagem, na cartela, a gente vai observar que aquele ardor que você sente quando ingere aquela pimenta, né? Quando a gente está comendo lá a pimenta malagueta, ou seja ela qualquer pimenta, você sente aquele ardor, né? Aquele ardor, ele é característico de uma substância orgânica, que é o que vocês estão vendo aí na tela agora. Nossa, professora, isso é uma estrutura de uma substância? Não estou acostumada com essas estruturas tão grandes assim, né? Pois é, a gente vai começar a se acostumar, tá, gente? Porque essas aí são as estruturas que nós vamos trabalhar agora no terceiro ano. A estrutura, a substância que dá o ardor da pimenta malagueta, ela é chamada de piperina. E é essa que vocês estão vendo aí, tá, gente? Então, isso aí é só uma pequena amostra do que a gente vai trabalhar agora no terceiro ano. Bom, agora eu vou chamar uma pessoa super especial que vai fazer parte aí da nossa aula, tá? Quimiquinha, cadê você? Terminamos nossas aulas de Química e agora nós estamos onde tudo começou, no laboratório. Ok, realmente, Quimiquinha, nós começamos a aula aqui no laboratório, né? Só que isso foi há muito tempo atrás. Vocês estão vendo esse laboratório antigo aqui, né? Esse laboratório antigo representa onde tudo começou, onde a química orgânica começou, tá? A gente vai ver um vídeo agora, Quimiquinha, e os alunos do terceiro ano, que vai falar sobre onde a química orgânica começou e quem começou essa história. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Em um laboratório por volta de 1828, um químico alemão, Frieder Wöhler, está aquecendo a substância cianato de amônia, que é uma substância inorgânica. Ao final do aquecimento, ele obteve a ureia. Isso. Agora a gente respondeu a perguntinha, né? A interrogação aí que foi feita. Onde a química orgânica começou? Tá? Então, a gente já, né, naquela época, já sabia o que era química, mas esses compostos ainda não, né, tinham sido descobertos. E, naquela época, esses estudiosos, né, da química, eles estavam indecisos em saber se a química era só orgânica ou era só inorgânica, se era produzida a partir de seres vivos ou seres inanimados, né, que a gente chama, tá? E aí o Friedrich, ele foi ao laboratório e a partir de uma substância inorgânica, ele conseguiu produzir uma substância orgânica, que é a ureia, tá, gente? Então, o desenvolvimento da química orgânica, ele começou exatamente aí nesse ponto, a partir dessa descoberta do Friedrich, que foi feita, né, uma experiência, na verdade é um experimento, onde ele descobriu uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica, tá? Agora a gente vai para a próxima cartela e vai começar a conhecer um pouquinho sobre, né, esse estudo dos compostos orgânicos. E depois, né, da descoberta de Friedrich, Kekulé
que foi um químico alemão, ele desenvolveu 3 postulados que ajudaram a nortear o estudo da química orgânica, tá, gente? Esses postulados são essenciais, são importantíssimos. Eu gostaria realmente que vocês tivessem esses 3 postulados aí na cabeça, hein? O primeiro deles é: os átomos do carbono são tetravalentes. Opa, começamos a falar de um elemento que vai ser essencial para o nosso estudo, tá, gente? O carbono. Segundo postulado: as 4 valências do carbono são equivalentes. Carbono de novo, professora. Opa, quer dizer que esse elemento é importante na química orgânica. Terceiro postulado: o carbono apresenta capacidade única de formar as chamadas cadeias carbônicas. Perceberam que existe um elemento que se repete nos 3 postulados? É o elemento carbono, tá, gente? Então, toda vez que eu falar em química orgânica, eu vou estar falando essencialmente desse elemento, tá, gente? Então, a química orgânica tem a ver, tem relação com o elemento carbono, tá? Agora a gente vai ver a próxima cartela, onde nós vamos começar a nos familiarizar com esses compostos orgânicos, tá? Então aí, ó, eu apresento para vocês a estrutura química da cafeína, né? Que é uma substância, um dos componentes aí do café, tá? Essa estrutura, além do elemento carbono, hidrogênio, a gente também tem o nitrogênio e o oxigênio. Mas a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Vai perceber durante as aulas que o carbono é a base dos compostos orgânicos, tá? O próximo exemplo, isso, eu trouxe aí como exemplo o cigarro, mas aquela estrutura ali é da nicotina, tá? Que é uma das substâncias que faz parte, que é um dos componentes do cigarro. Então ali a gente também tem o carbono, também tem o hidrogênio, mas também tem o nitrogênio, tá, gente? Então aí a gente tem 2 exemplos de substâncias, né, que fazem de alguma forma parte do cotidiano. Por mais que você não fume ou não tome café, mas você conhece alguém, né, que fuma ou que toma café, então são substâncias que fazem parte do cotidiano de todos nós, tá? Vamos aí ver a próxima cartela, onde nós temos os principais elementos que fazem parte dos compostos orgânicos, tá? Quais são eles? Além do carbono, como eu falei para vocês, que é o mais importante de todos, nós temos o hidrogênio, né? O nitrogênio, o oxigênio, às vezes aparece o fósforo e o enxofre também, tá? Então esses aí são os 5 elementos que mais fazem ligações com o carbono na hora de formar os compostos orgânicos, ok? Então a gente tem aí a presença desses elementos na formação também dos compostos orgânicos, tá? Na próxima cartela, agora a gente vem para a parte mais importante da aula, tá, gente? Que é o conceito de química orgânica. Logo no início da aula, eu falei o conceito de química, né? O que era química? Então, ali eu disse que a química é uma ciência que estudava algumas coisas importantes, como a estrutura das moléculas, né? Como a composição e as propriedades. Agora a gente vai para o conceito de química orgânica, tá? Então, a química orgânica é uma parte da química. Então, a química é dividida em várias partes e a química orgânica é uma delas, que estuda todos os compostos que são naturais ou artificiais formados pelo elemento carbono, tá, gente? Então, quando eu falo naturais, eu estou falando daqueles compostos que a gente encontra na natureza. E quando eu falo artificiais, eu estou falando daqueles compostos que são produzidos em laboratório, tá? Como os plásticos, tá bom? Então, aí essa diferença, mas qualquer que seja o composto, sendo ele natural ou artificial, sendo ele formado de carbonos, essencialmente, eu tenho compostos orgânicos, tá? Então, aí a gente tem um conceito e eu gostaria que vocês tivessem esse conceito aí anotadinho, tá? Depois no caderno, para que vocês possam estudar, porque, né, saber o que é química orgânica é importante, tá? Vamos para a próxima cartela. Aqui a gente tem a divisão entre as substâncias. Lá no primeiro ano, quando nós estudamos substâncias químicas, né? Nós vimos que substância, né, são todas as moléculas
que podem ser, por exemplo, simples ou compostas, né? A gente viu isso lá no primeiro ano. Existe ainda essa segunda divisão de substâncias, tá? Então, as substâncias químicas, elas podem ser orgânicas, que são as que nós vamos trabalhar aqui no terceiro ano, mas elas também podem ser inorgânicas, que foi trabalhado lá no primeiro ano de vocês. Vocês lembram quando vocês estudavam ácidos, bases, sais, óxidos? Todas aquelas substâncias trabalhadas no primeiro ano, elas são inorgânicas, tá? E essas que nós vamos trabalhar no terceiro ano são as orgânicas. Qual é a diferença entre elas, professora? As orgânicas contêm o carbono, tá, gente? Reforçando, as substâncias orgânicas têm carbono. E nas inorgânicas? Não tem o elemento carbono na sua estrutura, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de substâncias, tá bom? Na próxima cartela, a gente vai começar a ver algumas aplicações, né, dessa química orgânica no nosso cotidiano, tá? Onde que esses compostos orgânicos podem ser utilizados? Por exemplo, como eu já citei, né, anteriormente, na medicina, os compostos orgânicos são utilizados principalmente como medicamentos ou como novos tratamentos, tá? O próximo exemplo que nós temos, como eu já citei também, é na agricultura, pesticidas, tá? Substâncias utilizadas como fertilizantes também são orgânicas, tá? Próximo exemplo que nós temos, que é o mais comum, né, faz mais parte do nosso cotidiano, é na alimentação. Na nossa quarta unidade, nós vamos trabalhar muito essa parte de alimentação e os compostos orgânicos, quando nós estivermos falando, por exemplo, de proteínas, de carboidratos, tá? Então, a alimentação também passa pelos compostos orgânicos. Outro exemplo, nas indústrias, principalmente na indústria petroquímica. O que é uma indústria petroquímica, professora? É aquela que vem do petróleo, tá? É aquela que vem do petróleo. Então, todas as substâncias derivadas do petróleo também são orgânicas, ok? Próximo exemplo, a indústria farmacêutica, tá, gente? Os medicamentos hoje em dia, em sua grande maioria, são compostos orgânicos também, ok? Isso. Agora a gente vai pro nosso desafio químico no chat, diretora? Ok, então vamos aí pro desafio químico no chat, tá, gente? Eu quero que vocês participem. Eu vou lançar uma perguntinha super simples aí, bem rapidinha, para que vocês possam responder, tá bom? A professora Darlinda tá dando uma olhadinha aí no chat, ela vai me dizer como é que vocês estão, tá bom? Vamos lá para a perguntinha. Cite 3 exemplos de compostos orgânicos que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Vocês vão citar rapidinho aí 3 exemplos, citem no chat mesmo, tá, gente? Vão citando, a professora Darlinda tá olhando, conferindo, para ver se vocês estão acertando. Daqui a pouquinho ela vai me dar um ok, para ver se a gente tem alguma resposta, tá? Vamos lá, 3 exemplos só. Ok, gente, aqui a Darlinda acabou de falar para mim, né, quais foram as substâncias mais citadas aí por vocês. Então, a gente tem madeira, perfume, tudo certo, açúcar, gasolina, acerola, na medicina, tá? Parabéns às turmas aí que participaram, eu vi que muitos participaram no chat. Essa é a ideia, tá, gente? Só que teve aí alguns que citaram o sal. Gente, o sal de cozinha, né, ele não é um composto orgânico, tá? Ele já é classificado como um composto inorgânico, ok? Então, eu já não posso mais citar essa substância como sendo orgânico, ele é inorgânico. A gasolina, o açúcar, na medicina, tá corretíssimo, tá bom, gente? Então, cuidado pra gente não confundir aí esses compostos orgânicos, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.